a mão poderosa que governa o mundo. A palavra que o Senhor trouxe hoje ao meu coração é uma palavra de vitória e de milagre. Mas antes de darmos início à mensagem de hoje, irei entrar na introdução, porque o título desta mensagem se chama A Mão Poderosa que Governa o Mundo. De quem é essa mão que governa o mundo? Quem é um homem chamado Jesus? Jesus, ele é o unigênito Filho de Deus, que nasceu no ventre de uma virgem, se fez carne e andou sobre a terra, operou milagres e maravilhas. Então Jesus, ele foi concebido no ventre de uma mulher que, se a gente for olhar o contexto da história, a gente se admira, porque ela não teve relação sexual. Então foi algo totalmente gerado pelo Espírito Santo e pelo poder da mão poderosa que governa o mundo. Então Jesus, quando ele nasceu, ele já foi um milagre. Desde a sua concepção, Jesus já foi um milagre. E quando ele começou a crescer e a andar sobre a terra, esse milagre começou a ser manifestado no meio dos homens. Porque Jesus uma vez chegou para as irmãs de Lázaro que o haviam enterrado e ele disse: tirai a pedra. E ali, quando eles puxaram aquela pedra, ele disse: Lázaro, sai para fora. E então Lázaro, que já estava morto há 4 dias, ele saiu andando para fora daquele túmulo. Jesus, ele foi o homem que andou sobre as águas. Quando olharam e avistaram um homem, eles disseram: é um fantasma. Mas então Jesus disse: não temas, sou eu. E então Jesus, aproximando-se deles, Pedro também ousou andar sobre o mar com Jesus. Jesus foi aquele que levantou para o céu, dando graças a Deus, apresentando 5 pães e 2 peixinhos. Ele multiplicou aqueles pães e peixes e alimentou uma multidão com mais de 5.000 homens. Jesus foi aquele que levantou as mãos para o céu e acalmou a tempestade e mandou o vento se calar. Jesus foi aquele que operou tantos milagres. Uma mulher estava prestes a ser apedrejada porque ela foi apanhada em adultério. Jesus foi aquele que ficou na frente dela e disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E então, de um por um, eles foram soltando aquelas pedras e se retiraram, porque todos sabiam que eles também eram pecadores e eles não deviam julgar ninguém, porque todos nós pecamos. E eles se retiraram e aquela mulher foi salva por Jesus. Jesus foi aquele que entrou na casa de um dos seus discípulos e uma mulher entrou chorando e colocou sobre os seus pés um perfume e enxugou as lágrimas que caíam nos pés dele com os seus cabelos. Os discípulos, olhando aquela cena, começaram a julgá-la e dizer: ela podia pegar esse perfume que é tão caro e vender. Mas Jesus começou a defendê-la e dar uma lição de moral naqueles homens. Eu entrei na sua casa e vocês mal me receberam. Porém, essa mulher que vocês julgam ser pecadora veio até os meus pés, jogou perfume e chorou, e ainda enxugou com seus cabelos as suas lágrimas. Então Jesus ali defendeu aquela mulher diante daqueles que se achavam merecedores, diante daqueles que achavam que Jesus só deve ficar com os merecedores e não com os pecadores. Porque um ditado no mundo é que as pessoas acham que as pessoas que estão lá no lamaçal do pecado, nas drogas, na prostituição, no álcool, eles acham que essas pessoas têm que morrer, eles acham que essas pessoas têm que viver a vida desgraçada desse jeito. Mas não, Jesus, quando veio para a terra, ele veio justamente para os pecadores, porque foi ele mesmo que falou:
os sãos não necessitam de cura. Então ele veio trazer o arrependimento para todos nós que somos pecadores. Jesus, ele não veio para pessoas perfeitas que se julgam autossuficientes e que acham que não precisam dele. Mas Jesus veio para todos aqueles que reconhecem a sua fragilidade, as suas limitações, os seus defeitos, os seus pecados. Jesus veio para todos os oprimidos, para todos aqueles que a sociedade condena e rejeita. Jesus veio para todos os pecadores. Então Jesus foi este homem que foi gerado no ventre de uma virgem e operou sinais e maravilhas. Jesus foi aquele que escolheu 12 discípulos para andar com ele e aprender das suas palavras de vida. Jesus, ele exortou, Jesus, ele ensinou, Jesus, ele foi o exemplo a ser seguido por todos nós. Mas teve um dia que esse mesmo Jesus que curou, que ressuscitou mortos, que andou sobre as águas, que multiplicou pães e peixes e fez tantas obras maravilhosas na terra, esse mesmo Jesus foi traído por um de seus discípulos, o discípulo chamado Judas, que o entregou por apenas 30 moedas de prata e deu-los à mão dos soldados. E quando Jesus foi pego pelos soldados, eles vieram totalmente armados até os dentes, por assim dizer. E Jesus, olhando aquela cena, Jesus começou a dizer: porque vós viestes assim, como se fosse para pegar um salteador. Eu sempre estive com vocês todo esse tempo, mas vocês nunca me pegaram. Mas sabe por que isto está acontecendo agora? É porque assim foi escrito por Deus que isso iria acontecer. Então não é vocês que estão me pegando, não é vocês que estão me prendendo, mas é eu mesmo que estou me entregando para que se cumpra as escrituras. Porque se Jesus quisesse, naquela mesma hora, ele invocaria o céu e desceria um batalhão de anjos que lutaria com aqueles homens e tiraria Jesus de suas mãos. Porque a Bíblia vai dizer que um só anjo, ele derrotou um exército inteiro com a espada. Um só anjo matou milhares dos exércitos inimigos do povo de Deus. Então, se Jesus naquele momento ele chamasse uma legião de anjos, imagine o estardalhaço que aconteceria naquele lugar. Imagina, aqueles homens não conseguiriam pôr a mão em Jesus de jeito nenhum. Mas aquilo estava acontecendo era para que se manifestasse o que estava escrito nas Escrituras. E Jesus ali, ele padeceu grande dor, ele padeceu grande dificuldade, porque ele foi moído pelas nossas iniquidades. Colocaram coroa de espinhos sobre a sua cabeça, começaram a açoitá-lo, começaram a cuspir em sua face. Quando Jesus disse: eu tenho sede, eles pegaram vinagre e colocaram em sua boca. Então eles fizeram ali tudo o que estava nas mãos dele para fazer. Todo o poder que Deus o havia concedido a eles para fazer, eles começaram a usar daquele poder para ferir Jesus, para machucar Jesus, para fazer o mal contra Jesus. Então, Jesus, ele estava ali padecendo pelos nossos pecados. Veja o que está escrito aqui no livro de Isaías, capítulo 53, e o versículo do 4 ao 7, que diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então veja aqui toda a situação
que aconteceu sobre a vida de Jesus. Ele passou toda aquela aflição, ele enfrentou todo aquele período de dor intensa, porque não há dor que se compare a ter pregos sendo pregados nas suas mãos e nos seus pés e sendo colocado, pendurado sobre uma cruz. Porque o que acontece nessa situação é que o peso do corpo, ele começa a fazer com que as mãos fiquem bem mais pesadas e aquelas feridas do prego, ele fiquem ainda mais intensa, porque está sustentando todo o peso do corpo. Então, ele estava assim, com os braços abertos, sendo pregado naquela cruz, e os pés dele também foram juntados e foi pregado. Então ele estava ali sofrendo dores intensas e enfiaram uma coroa dolorosa de espinhos sobre a cabeça dele, e aquela coroa começava a sangrar a sua cabeça. E eles ali açoitaram Jesus com uns açoites que tinham uns tipos de ferro que tirava a pele, tirava a carne. Em cada açoite que davam sobre ele, ele sangrava, ele feria, os ossos dele ficavam à mostra. Então ele passou por toda aquela situação de dor, de desespero, que qualquer um de nós não suportaria passar. Qualquer ser humano iria desistir daquela situação dolorosa, ainda mais sabendo que iria estar morrendo por pecadores que iriam muitas vezes zombar, que iriam muitas vezes virar as costas, que iriam muitas vezes o rejeitar. Jesus sabia da condição dos pecadores que ele estaria morrendo. Ele sabia e conhecia a cada um de nós e todos os habitantes que haveria na terra. Ele já sabia que se levantaria escarnecedores para dizer: não preciso de Deus. E daí o sacrifício dele? O que me importa? Ele que sofreu, ele que quis morrer, eu não pedi. Ele já sabia que tinha muitas pessoas que seriam ingratas pelo sacrifício dele, mas nem por isso ele quis retroceder, nem por isso ele largou a cruz e quis descer daquele lugar, mas ele foi até o último minuto de sofrimento, foi até a última gota de sangue. E quando os homens estavam ali o maltratando, ele olhava para eles, levantava os olhos para o céu e dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe por que Jesus afirmou essas palavras? É porque ele sabia que a visão deles ainda não tinha sido aberta para ver que Jesus era o Filho de Deus que estava ali morrendo por eles. Então Jesus ali clamou para que o Pai perdoasse os seus pecados. Jesus ali clamou para que Deus olhasse para aqueles homens e viesse perdoar todos os seus pecados. Então, depois daquela situação dolorosa, depois daquela situação difícil de dor, Jesus expirou, deu seu último suspiro e morreu. E quando ele morreu, ele deixou uma marca registrada no coração de muitas mulheres e homens que eram gratos pelo seu sacrifício, eram gratos pelo seu milagre, eram gratos por tudo que ele havia feito. E aquela marca que ficou ali no coração daquelas pessoas começou a fazer com que eles se movessem para fazer um enterro digno de Jesus. Eles começaram ali a se movimentar para que aquela situação difícil pudesse ser acalentada. Então, passando de toda essa introdução, vamos entrar agora na mensagem. Vamos entrar agora na palavra de vida que o Senhor trouxe ao meu coração. Vamos ler aqui no livro de Marcos, capítulo 16, e o versículo do 1
ao 8, que diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Então nós vemos aqui essas mulheres, por nome de Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. Essas mulheres que tinham no seu coração as marcas de gratidão por tudo que Jesus havia feito por ela. Essa Maria Madalena mesmo, ela antes tinha 7 espíritos imundos, ela era possessa por demônios, e Jesus chegando até ela, ele expulsou aqueles demônios. Então em todo lugar que Jesus ia, ela ia também para o seguir, porque ela era muito grata por tudo que Deus havia feito na vida dela. Porque antes era o diabo que estava em seu corpo, antes era o diabo que a oprimia, mas ali agora ela era totalmente entregue aos cuidados de Jesus, e para onde Jesus ia, ela também o seguia. E também estava ali Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Essas 3 mulheres estavam com o coração aflito, porque elas tinham acabado de ver o seu mestre ser morto em uma cruz. Então o coração delas estava sangrando, o coração delas estava completamente aflito, e elas estavam passando por um momento extremo de dor e sofrimento. Porque imagine você, uma pessoa que lhe resgatou da lama, do pecado, uma pessoa que fez milagre na sua vida, que lhe curou, que curou a dor da sua alma, que curou as suas feridas, agora estava ali sendo ferido, agora estava ali sendo morto e depois foi enterrado. Então imagina a dor que aquelas mulheres estavam sentindo, imagina o sofrimento que estava carregando o seu coração. E então elas estavam ali indo para o sepulcro, levando esses aromas para ungir o corpo do mestre. E elas tinham dentro do seu coração uma dor e uma preocupação, porque além da dor de perder o seu mestre, agora elas tinham uma grande preocupação. Veja que preocupação era essa que elas tinham. Aqui em Marcos capítulo 16, versículo 2 e 3 diz assim: E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Então elas ali estavam com aquela preocupação, além de ter uma grande dor, estavam preocupadas quem iria remover aquela pedra para que elas pudessem ungir com aroma o corpo do seu mestre. E quando elas chegaram lá, algo aconteceu, porque aquela aflição estava ali no seu coração, aquela preocupação, aquela dor, aquele desespero estava tomando conta do seu coração. E quantas vezes, meu irmão, minha irmã, o desespero toma conta do teu coração? Quantas vezes vem a dor,
a preocupação, a desesperança tomar conta do teu coração, assim como essas mulheres estavam ali preocupadas, como que elas iriam remover aquela pedra. E pedra fala sobre obstáculo. Quem tem uma pedra não pode viver milagres, até que a pedra seja removida. Todos nós que servimos a Deus, nós sabemos que para a gente poder viver milagres, a gente precisa primeiro remover a pedra. Às vezes pode ser a pedra da incredulidade, a pedra da inveja, a pedra da fofoca, a pedra do disse-me-disse. Qualquer que seja a pedra que esteja ainda na nossa vida, que está impedindo o milagre de acontecer, a gente precisa remover. Todos nós cristãos já sabemos disso, que é necessário que a pedra seja removida para que a gente possa viver um milagre. Então, se você ainda tem alguma pedra na sua vida, se você ainda tem uma situação que você precisa remover, se você tem uma situação que você tem ido até os pés de Jesus, dito: Jesus, eu tenho uma grande pedra no meu caminho, eu tenho uma grande pedra de atrapalho, de empecilho, que tem impedido o milagre de acontecer. Jesus, tem um grande problema, tem uma grande situação na minha vida, e eu preciso que o Senhor remova a pedra. E quem sabe você, meu irmão, minha irmã, tem uma pedra no teu caminho, uma pedra, uma situação, um problema. Eu não sei qual é a pedra que você tem, se é uma enfermidade, se é um desemprego, se é o divórcio, se é a falência, se é a morte. Eu não sei qual foi a pedra que atingiu a tua vida, mas é necessário que a pedra seja removida para que a gente possa viver o milagre. E então tem pedras que estão dentro do nosso coração. Tem pedras que habitam dentro de nós. E essa é uma das maiores pedras, porque essa pedra só a gente que tem que ir lá e expor ela para Jesus e dizer: Jesus, eu sou uma pessoa orgulhosa, eu sou uma pessoa prepotente, eu sou uma pessoa, Jesus, que eu preciso ser humilde, eu sou uma pessoa que eu tenho uma grande pedra, um grande defeito, e eu preciso que essa pedra seja tirada. Então tem pedras dentro do nosso coração que a gente mesmo precisa remover, a gente mesmo precisa tirar. Se é um posicionamento que a gente precisa mudar, a gente precisa mudar. Se é uma atitude que a gente precisa deixar, então deixe. Se é uma posição, algo que você sabe que precisa fazer, então faça, porque tem pedras que a gente mesmo que remove, tem pedras que a gente mesmo que precisa tirar. Então, indo mais adiante, quando elas chegaram lá, elas estavam com aquela preocupação, daquela grande pedra que estava lá. Estavam pensando: como é que vai ser quando a gente chegar lá? Vai ter aquela pedra lá para atrapalhar da gente entrar e colocar o aroma no corpo de Jesus. Então elas já estavam com aquela preocupação de como seria. E quando elas chegaram lá, veja o que aconteceu, porque aqui em Marcos, capítulo 16, versículo 4 e 5, vai dizer assim: E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Então o que aconteceu naquela situação é que aquilo que antes estava preocupando o coração delas, aquilo que antes estava afligindo o coração, era aquela preocupação: como é que vai ser aquela pedra? Como é que a gente vai fazer para vencer aquela situação se a pedra está ali na frente empatando o milagre? Como é que a gente vai entrar para perto de Jesus se a gente ainda tem aquela pedra que precisa ser removida? Então quando elas chegaram lá,
esse milagre, o primeiro milagre aconteceu, é porque o anjo foi enviado para remover a pedra. Quando elas chegaram lá, a pedra já tinha sido removida. Elas nem precisaram mover uma palha para tirar aquela pedra do caminho. Elas nem precisaram suar a camisa, porque o anjo chegou primeiro para remover aquele obstáculo. O anjo chegou primeiro para remover aquela pedra, e não era qualquer pedra, porque a Bíblia destaca que era uma grande pedra, ou seja, era algo que aos olhos dela era impossível de ela remover com o próprio braço. Para elas era algo muito grande daquilo ser resolvido. E quem sabe você está aí aflito, aflita, pensando: meu Deus, aquele problema, aquela situação, para mim é impossível de eu resolver. Essa situação que se levantou na minha casa, ou no emprego, ou na saúde, é impossível de eu ver o milagre acontecer, porque essa pedra é muito grande, porque isso que se levantou é muito grande para mim, e eu não dou conta de resolver sozinho ou sozinha. E quem sabe você está aí aflito por conta da pedra que se levantou no teu caminho, por conta da situação que está te afligindo. Mas saiba que assim mesmo vai acontecer na tua vida. Deus, ele vai enviar o anjo que vai remover esta pedra. Deus, ele vai enviar o anjo que vai fazer com que você nem suje as suas mãos. Você não vai precisar fazer nada. Você não vai precisar suar a camisa para tentar resolver com a sua força, com o seu braço, porque Deus vai mandar o anjo para tirar a pedra do teu caminho. Deus vai mandar o anjo para remover a situação que está afligindo o teu coração. Deus, ele vai mandar o anjo para tirar a grande pedra que está no teu caminho, que tem te feito ficar preocupado, que tem te feito ficar angustiada. Então não se preocupe mais, porque Deus, ele vai resolver a situação que você tem esperado, a situação que você tem se preocupado. Deus, ele vai mandar o anjo para remover esta pedra. E sabe por que, em vez de precisar remover a pedra, assim como foi com Lázaro, sabe por que no caso dela foi diferente? Porque todos nós sabemos e escutamos em muitas pregações. A gente muitas vezes escuta: ah, meu irmão, minha irmã, você precisa remover a pedra, você precisa fazer isso e aquilo para a pedra ser tirada e o milagre acontecer. Mas porque na situação delas, a pedra foi tirada pelo anjo e elas não precisou fazer nada, porque na situação dela foi diferente. E o próprio Deus que entrou para remover aquela pedra, e o próprio Deus que resolveu entrar naquela situação para tirar aquele obstáculo do caminho delas. Então, por que na situação dela foi diferente da situação de Lázaro? Porque quando Lázaro faleceu, Jesus chegou lá depois de 4 dias e as irmãs dele estavam lá aflitas e esperaram tanto Jesus, e Jesus demorou para chegar. E aí ele já estava morto, cheirando mal, já estava em estado de decomposição, ele já estava completamente destruído, os bichos já estavam ali querendo devorar, ele já estava cheirando mal, porque já tinha se passado 4 dias que ele havia morrido. Então Jesus chegou lá depois de 4 dias e as irmãs dele já estavam lá chorando, já estava lá aflita. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Começaram a dizer: se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria falecido. Mas Jesus chegou depois de 4 dias, por quê? Porque aquele milagre ele mesmo queria fazer. Aquele milagre que já estavam dando como perdido, já estavam dando como acabado, era o próprio Jesus que ia chegar para operar aquele milagre. E quando ele chegou lá, ele deu uma ordem para aqueles homens: tirai a pedra. E quando eles foram lá e removeram aquela pedra, ele deu uma ordem: Lázaro, sai para fora. E Lázaro ressuscitou depois de 4 dias que havia falecido. Então,
na situação que nós conhecemos, na situação do Lázaro, eles precisaram primeiro remover a pedra para que o milagre acontecesse. Mas na situação dessas mulheres que estavam levando aromas para ungir o corpo de Jesus, a situação delas foi diferente. Foi o próprio Deus que enviou o anjo para remover aquela pedra e elas pudessem entrar com facilidade e receber o seu milagre. Então, por que na situação delas foi diferente? Eu já vou explicar. É porque elas carregavam a essência. Porque aqui a Bíblia vai dizer que elas compraram aromas para irem ungí-lo. Então, aroma quer dizer essência, e essência quer dizer algo que vem do coração. Essência quer dizer amor, humildade, sinceridade, compaixão. Então, era isso que estava querendo dizer. Aquelas mulheres que estavam com aquele aroma indo ungir o corpo de Jesus, elas tinham essência no seu coração, porque o coração dela era grato. Elas eram muito gratas a Deus por tudo que Jesus tinha feito na vida delas. Então elas tinham a essência da humildade, a essência da gratidão, a essência de amor pelo seu mestre. Então por isso na vida delas foi diferente. Na vida delas, Deus mandou o próprio anjo para tirar a pedra, para facilitar o milagre. Elas não precisaram remover. Então a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para dizer é que tem pessoas que também carregam uma essência no coração, uma essência tão linda, uma essência tão pura. Tem pessoas que têm um coração tão lindo, um coração tão bom, tão generoso, tão amoroso, um coração compassivo, um coração grato, que tem muita compaixão, sinceridade e humildade. E por essas pessoas carregarem algo tão precioso dentro do seu coração, é o próprio Deus que vai na frente dessas pessoas remover os obstáculos. É o próprio Deus que vai à frente dessas pessoas remover a pedra para que o milagre possa acontecer na vida deles. Então, na vida daquelas mulheres, isso aconteceu porque elas carregavam uma essência, elas carregavam o amor, elas carregavam a gratidão. E por elas carregarem a essência, o milagre foi facilitado para elas. O milagre foi muito facilitado. Deus praticamente abriu o caminho do milagre para que elas pudessem rapidamente atravessar. Então você, meu irmão, minha irmã, que está aí preocupado, preocupada com a situação, você que está aí aflito, com um problema, com a dificuldade e tem pensado, meu Deus, eu tenho que remover a pedra, meu Deus, eu tenho que fazer tanta coisa ainda para Deus fazer um milagre na minha vida, meu Deus, eu tenho que fazer isso e aquilo, e eu tenho que correr para um lado, tenho que correr para o outro, tenho que fazer tanto esforço ainda para viver o milagre. E quem sabe você tem pensado que você vai precisar fazer ainda muita coisa para poder viver o milagre que Deus já preparou para você. Mas eu venho aqui como profeta de Deus para te dizer, não vai ser necessário nem o teu esforço, não vai ser nem necessário você fazer tamanho esforço como você antes pensou que faria. Você antes pensou que iria precisar fazer muita coisa para poder viver o milagre. Mas eu venho aqui como profeta de Deus para dizer, tira esse pensamento agora, porque não vai ser necessário você fazer muito esforço. O esforço que você vai fazer é confiar em Deus, é descansar na palavra que Ele te liberou, obedecer a palavra dEle, ser fiel a Ele. E Ele mesmo vai remover a pedra, Ele mesmo vai remover o obstáculo. Então você pode descansar o teu coração, você pode confiar, porque você não vai precisar fazer muita coisa não.
Você não vai se cansar não. Então não fique com o coração aflito, não fique com o coração preocupado, porque Deus ele vai cuidar de você. Deus ele já preparou um milagre para você viver, e por conta da bondade do teu coração, por conta da pureza, do amor, da humildade, da compaixão do teu coração, Deus ele olhou para o teu coração e ele viu a essência. Deus ele olhou para o teu coração. Essa palavra não é para todo mundo não, mas tem endereço certo, porque Deus ele olhou para corações presentes aqui e ele viu a humildade, ele viu o amor, ele viu a mansidão, ele viu a compaixão do coração. E ele se agradou dessa essência, ele se agradou dessa pureza, ele se agradou de algo que havia no coração de pessoas que estão me ouvindo. E por causa dessa essência, dessa humildade, desse amor, ele chegou para fazer um milagre, e ele mesmo que vai remover a pedra. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, Deus chegou para remover a pedra da tua vida. Deus chegou para remover a situação que para você estava perdida, a situação difícil, que você pode até perder o sono pensando, preocupado com o amanhã. Ele mesmo chegou para resolver, porque ele viu que o teu coração tinha uma essência que agradou a ele, uma essência que ele muito se alegrou. Então por isso ele decidiu descer para operar esse milagre de forma mais veloz, e não vai ser necessário o teu tamanho esforço, não vai ser necessário, porque ele mesmo que chegou para fazer. Então indo mais adiante, depois que a pedra foi removida, o milagre aconteceu, porque aqui em Marcos capítulo 16 e o versículo do 6 a 8 vai dizer assim: porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Então, depois que a pedra foi removida pelo anjo, o milagre aconteceu, porque elas se depararam com um anjo que disse para elas que Jesus não estava mais morto, mas o nosso mestre, ele ressuscitou. Então, quando elas chegaram lá, o milagre aconteceu, a pedra já não estava mais lá e Jesus já tinha ressuscitado. E a palavra de esperança hoje para o teu coração aflito é que Jesus ele ressuscitou. Jesus ele está vivo. Jesus ele não está mais debaixo da terra. Jesus ele não está mais morto, mas ele está vivo, ouvindo o teu clamor, ouvindo a tua oração, ouvindo a tua súplica e vendo as tuas lágrimas. Jesus está vivo e ele está vendo a tua vida, ele está contemplando toda a situação, e a mão poderosa que governa o mundo está governando a tua vida. A mão poderosa que governa o mundo está governando toda a terra. E ele entrou para fazer um milagre na tua vida. Ele chegou para resolver a situação que para você não dava conta de resolver. Ele chegou para resolver as pendências que você tinha, que você não daria conta de resolver. Se prepara, porque as pendências ele mandou o anjo para resolver. As pendências ele mandou o anjo para remover. E o milagre já está pronto para acontecer. O milagre já está preparado para vir para fora, porque assim como Jesus ele deu um brado dizendo: Lázaro, sai para fora,
naquela hora, Lázaro, depois de 4 dias morto, ele saiu para fora. Assim mesmo, o milagre já está pronto na tua vida, meu irmão, minha irmã. Já está tudo pronto para você viver o milagre. Já está tudo pronto para você ver o extraordinário de Deus se manifestando na tua história. Já está preparado, já está pronto. A pedra já foi removida. Você não vai mais precisar se preocupar, porque já está tudo preparado, já está tudo pronto, e você está pronto para viver este grande milagre. Você já está pronta para ver o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Chegou o momento, meu irmão, chegou o momento, minha irmã, a hora que você tanto estava aguardando, o momento que por tantos anos você esperou. Por tantos anos você chorou pelaquela causa. Por tantos anos você chorou por uma situação, mas foi até aqui e não mais adiante, porque Deus chegou para pôr um ponto final na tua preocupação. Deus chegou para pôr um ponto final na tua angústia. Deus chegou para remover a pedra e o teu milagre sair para fora. Você não precisa mais ficar noites mal dormidas. Você não precisa mais ficar sem apetite por conta do problema, porque Deus chegou para resolver. E esse milagre Ele vai fazer. Esse milagre vai vir à luz, vai sair para fora, e todos verão o que Deus fará na tua vida. E a Bíblia diz aqui que elas ficaram assombradas quando elas viram que Jesus havia ressuscitado, quando elas viram o tamanho do milagre que aconteceu, de Deus remover a pedra e entregar o milagre a elas. Elas ficaram assombradas. E o milagre que Deus vai fazer na tua vida vai ser assombroso. O milagre que Deus vai fazer na tua vida, meu irmão, minha irmã, vai ser assombroso. Porque você não está nem esperando. Você não está, muitas vezes, nem fazendo dimensão do tamanho do milagre que Deus irá fazer. Você não tem nem noção, porque isso vai causar espanto para você. Isso vai assombrar você. Por quê? Porque você vai dizer: meu Deus, eu não merecia isso. Meu Deus, olha o tamanho dessa vitória. Olha a proporção dessa bênção. Olha a proporção desse milagre que Deus entregou a mim. Então você vai ficar como quem sonha. Você vai ficar assombrado com o tamanho do milagre. Essa palavra é profética e vai acontecer, porque assim como elas ficaram assombradas em ver aquele milagre, você também ficará assombrado em ver o milagre que Deus irá fazer na tua história. É só para quem crê, é só para quem toma posse. Se você toma posse, levanta suas mãos para o céu e segura a tua vitória, porque já foi liberado para você viver este milagre. Já está preparado, já está pronto e vai ser entregue nas tuas mãos. Amém? Essa foi a palavra de hoje. E eu tenho um recado muito importante para você. Você que quer prosperar, você que quer ter as suas finanças ali sendo movimentada, né? Você que quer sair da pobreza, da escassez, da limitação. Não que eu não seja pobre, né? Mas eu sou rica da graça de Deus, eu sou rica da misericórdia de Deus. Todos nós que servimos a Deus somos ricos da graça e misericórdia dele, mas a nossa prosperidade financeira a gente precisa também cuidar, a gente precisa também estar ali pedindo a Deus: Deus, abençoa a minha vida, abençoa minhas finanças, prospera os meus negócios, prospera os projetos. Então, se você quer ter essa prosperidade financeira, se você quer ter essa bênção financeira, então eu vou deixar um e-book chamado Não Mais Escravos. Vou deixar o link aqui abaixo no comentário, que foi passado pelo próprio Deus. Deus, ele me deu comandos e chaves poderosas de prosperidade, e eu coloquei dentro desse e-book. Então ele vai estar no link fixado aqui no comentário e também na descrição deste vídeo para abençoar a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe.